Sérgio, esses dias eu vi no seu Instagram uma frase falando sobre vítima, né? Que vítima não Prosperam. prospera. Vítimas não prosperam. Isso. Na verdade, isso veio muito... eu tava com uma postagem pronta para subir, que era uma outra postagem que eu fiz depois, que era a sua vida é uma mentira, mas aí na hora que eu tava no meio da terapia, e essa é uma cliente que já tá há bastante tempo comigo, assim, a vida dela parece que para, ela não anda, e ela é muito vítima da sociedade, não da sociedade, ela é vítima de uma mãe que ela acha que a mãe foi algoz da vida dela, que a mãe não cuidou dela, que a mãe prefere as irmãs dela. Eu tinha convidado ela a vir pro Namastê e ela falou justamente isso, assim, falou, tô sem grana, tô sem dinheiro, e ela vive numa pindaíba, né? Ela vive num processo bem apertado financeiro, assim, o dinheirinho contadinho, assim. E eu falei pra ela, vítimas não prosperam. E quando eu falei isso pra ela, e não era só sobre ela que eu queria falar, né? Não era só sobre isso, mas eu me coloco também nesse lugar, o quanto eu fui vítima, né? E aqui tem uma frase, um ponto importante, eu coloquei na minha postagem, mas acho que é importante trazer, né, pro vídeo, que eu acho que é mais ilustrativo. Uma vez eu conversando com meu irmão, um dos meus irmãos, que eu tive um problema tal, e o meu irmão me perguntou, e você, Otosan? Otosan é pai em japonês, né? Eu tive um problema muito sério com meu pai. Durante muitos anos eu neguei meu pai, eu briguei com meu pai na minha mente. Meu pai morreu quando eu tinha 18 para 19 anos, e eu briguei com meu pai, né? Eu briguei assim, eu vivi brigado com ele, eu não tinha uma boa lembrança, uma boa imagem dele. Enfim, nos processos de Namastê, isso foi se arrumando, né? E eu resolvi essa parada com meu pai em mais ou menos 2005, 2006, eu comecei a resolver, acho que 2010, 2011, isso, se cristalizou, eu resolvi a parada com meu pai. E hoje eu tenho meu pai num lugar muito importante na minha vida. Eu tenho uma honra muito grande pelo meu pai, coisa que nunca... E eu deixei de ser vítima de um pai, que eu falava que meu pai nunca me amou. Meu pai nunca me deu amor. Eu precisei entender, foi importante através da Namastê entender que o amor que meu pai me dava era através de comida que ele trazia para casa. Meu pai teve 9 filhos, meu pai tinha que trabalhar, meu pai não tinha tempo para ficar me dando abraços. Até porque assim, não é que meu pai não tinha tempo para me dar abracinhos, não era da dinâmica do meu pai, dar abraço. Meu pai é um oriental, né? Meu pai é um japonês, e os japoneses orientais vão entender o que eu tô falando. Nem eu, que já sou mais ocidentalizado, tenho essa dinâmica. Enfim, e isso se resolveu. Aí eu lembro que o meu irmão falou assim pra mim, o Kiyoshi, né? Ele me chama de Kiyoshi, falou assim, eu vi em você, sempre viu muito potencial. Mas também era muito claro para mim que enquanto você não resolvesse a história de papai, né, do Otosan na sua mente, você não ia para frente. E é isso, quando eu deixei de ser vítima, eu comecei a crescer. E por que vítimas não prosperam? Porque vítimas precisam ser vítimas. O problema é esse, é que a minha mente, quando eu crio a ideia de que eu sou vítima, o que minha mente tem que fazer? Crenças criam resultados. Se eu sou vítima, eu tenho que continuar sendo vítima. Quem sou eu se eu não sou mais a vítima? Quem sou eu se eu me torno alguém realmente que não é mais vítima? Quando eu, não sou mais vítima. Se eu não me dou conta desse processo, de que de fato eu não sou vítima, a minha mente não aceita essa ideia. Ele faz o quê? Ser vítima. Se eu tô numa relação com alguém, e na minha mente eu sou vítima, né, das relações que eu entro, quando eu encontro alguém que não me torna vítima, eu saio da relação, porque essa relação não me sustenta. Essa relação não me sustenta, ela não torna a verdade meu lugar de vítima. Ou então eu vou fazer de tudo, vou infernizar a vida do outro, para que o outro faça algo, para que eu possa dizer, tá vendo? Ele só me enganou mais tempo, mas no fundo, ele é igual aos outros. E não é essa a realidade, porque eu tenho que transformar tudo no meu entorno, o algoz da minha vida, que eu sou vítima. Então, o problema é que eu crio um hábito, uma coisa que eu falo muito no Namastê é assim, cada um de nós é muito bom em viver a vida que escolheu para si. Cada um de nós, porque a gente treinou desde a infância, quando eu crio uma ideia, naquele vídeo nós falamos sobre traumas de infância, eu crio uma ideia de dor, eu vou reforçando essa ideia. Eu criei na minha infância a ideia de que eu era rejeitado, de que eu era vítima dos meus irmãos, por uma ideia louca na minha mente em algum momento, eu criei uma ideia de abandono, e o que eu fiz na minha vida? Eu reforcei essa ideia da vítima, do abandono, de que eu não, né, de que eu não era aceito na mesa de carteado. Não é que eu não era aceito numa mesa de carteado, meus irmãos jogavam cartas, né, que eu não era aceito naquela mesa. Eu nunca me permiti jogar naquela mesa. Por quê? Porque eu tinha vergonha de errar. Então eu criei uma ideia de vítima,
de dor, que meus irmãos não me amam, que os meus irmãos isso. E como eu poderia dar certo? E o que eu fazia no meio do caminho? Eu me auto-sabotava. Meu negócio começava a prosperar, né? Eu ia procrastinando, eu ia fazendo coisas que, aspas, erradas, para no fundo dar errado, para quê? Para validar o meu lugar. Eu sou vítima. Tá vendo como não deu certo? No fundo, eu sabia ser vítima. Tem uma frase, não sei de quem é, mas ele falava assim, né? Para pássaros que vivem em gaiolas, aqueles que voam são doentes. Para pássaros, né, que vivem em gaiolas, aqueles que voam são doentes. É louco, é maluco. Como assim você voa? Pássaros não. Para quem vive em gaiola, esse é meu mundo. Para quem é vítima, esse é meu mundo. Quem sou eu se eu deixo de ser vítima? Então, o que eu faço o tempo inteiro? Eu sou vítima, então eu não cresço. Eu não prospero. Porque eu fico preso à minha vitimização. Eu tenho que validar aquilo que eu acredito. O meu ego, ele vai me manter nesse status quo de vítima. Esse é o grande problema de quem se vitimiza. Então, tudo no meu entorno, eu passo a reclamar de tudo. Eu falava para o meu cliente, pô, mas você reclama demais. Eu falo assim, eu não reclamo. Eu só reclamo para você que é meu terapeuta. Então, reclamar da vida para mim, que sou seu terapeuta, não significa que a dor não está aí dentro. Você pode não expressar isso para o mundo, mas a reclamação está aí. Você está gritando o tempo inteiro. Você está se vitimizando o tempo inteiro. Tá? A gente vai falar na terapia, a gente vai falar da mãe. Falou, mas de novo nós vamos voltar para o lugar de mãe? Ai, que minha mãe não olhou, que a minha mãe prefere minhas irmãs. E uma coisa que eu falo assim, não é só aquele fato, Sérgio, são todas as atitudes que vêm depois. Eu falei, então, perante aquele fato que aconteceu, da ideia que você criou, o que você faz? Você pega todos os outros fatos a partir disso e valida através desse olhar. Esse é o problema, é o olhar que eu tenho. E o que minha mente faz, ela vai distorcendo os fatos para acomodar nesse lugar de dor. E aí o que eu faço? Eu reclamo e sim, uma hora eu não estou falando que a mãe dela ou a mãe seja a pessoa mais incrível do mundo. Possivelmente não é. Mas aí o que eu faço? Eu só reforço, eu pego o ponto aonde eu posso trazer para minha dor. E ponto. Não, minha mãe não fez isso. Porque minha mãe, porque ela quer alguma coisa. No mínimo é porque ela estava de bom humor naquele dia. É só para mostrar para minhas outras irmãs, né, que ela não é tão ruim comigo. Eu preciso ir distorcendo os fatos para acomodar no meu lugar de dor. É assim que a gente vive. Então, enquanto eu não saio desse lugar, e presta atenção que o sair desse lugar não é simplesmente eu falar, então tá, eu não vivo mais isso. Isso é uma outra ilusão só sua. Eu preciso trazer o autoconhecimento, entender minha mãe de verdade, compreender a minha mãe, aceitar, não é aceitar aqui só, né? Ele começa aqui, mas isso aqui tem que vir para o sentir. Enquanto ele não vem para o sentir, ele ficou aqui só na razão. Ele precisa sair das... Eu sou cartesiano, sou engenheiro, então a razão é importante, mas eu tenho que sair daqui dessas ideias só de razão e tenho que trazer para cá, para o sentir. Putz, eu sinto de fato que minha mãe me amou com tudo que ela podia. Hoje, quando eu olho para o meu pai, eu sinto de fato que meu pai me amou com tudo que ele podia, com tudo que ele tinha, trazendo comida, provendo e obrigando que a gente estudasse. Todos meus irmãos estudaram. Isso era... O meu pai falava, eu não tenho dinheiro, mas tudo que eu vou deixar para vocês é educação. Essa era a maneira de amor dele. Eu sinto aqui. Não é só aqui. Mas primeiro aconteceu aqui. Para mim aconteceu aqui e depois veio para cá. E é isso. Então eu deixo de ser vítima da minha família, dos meus irmãos. Aí eu abro espaço para que eu prospere, para que eu cresça. E enquanto eu sou vítima, não há espaço para prosperidade. Qual vítima prospera? Qual vítima é independente? Vítimas precisam depender de alguém para continuarem sendo vítimas.